Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal Ricardo Batista Palavra Viva, trazendo mais uma mensagem do coração de Deus para você. Tema da mensagem de hoje: o rei que não sentou no trono. A introdução, vamos falar sobre Jotão. Jotão era filho de Gideão, um dos poucos que escapou da matança de Abimeleque. Ele tinha tudo para assumir o lugar do pai, mas fugiu e se escondeu. Ele lança uma das parábolas mais proféticas da Bíblia. Sobe no monte, clama justiça e some. Olha só, sobe no monte, clama justiça e depois some. Nunca mais é citado como juiz, líder ou rei. Quantos hoje têm chamado, têm promessa, mas se escondem da missão? Foi isso que aconteceu com Jotão. Aqui, como está falando aqui na história, que ele lançou uma parábola muito profética da Bíblia, que se encontra em Juízes, no capítulo 9, e ali ele clamou por justiça, subiu no monte, só que depois ele se escondeu e sumiu. Em 3 tópicos aqui eu quero trazer o que Deus quer falar ao teu coração nessa palavra. Tópico 1, serão 3 tópicos. Quando o trauma calo chamado. Jotão viu seus 70 irmãos serem assassinados por Abimeleque. O medo o fez fugir. Ele tinha autoridade para governar, mas a dor do passado o empurrou para o anonimato. Muitas pessoas estão vivendo escondidas de Deus, não por falta de promessa, mas por excesso de feridas. Revelação: tem gente que não fracassou por falta de unção, mas por carregar traumas não tratados. É interessante que ontem, quando eu trazia ali o corte ali, né, do pastor Leonardo Salles na igreja do apóstolo Valdomiro, eu estava falando sobre a crítica. Estamos vivendo um evangelho de crítica, onde as pessoas usam a internet para criticar pastor, obreiro, levita, e crítica para cá, crítica para lá. Quantos são os homens que são criticados? E hoje em dia, até para se levantar um homem de Deus, a mulher de Deus, ela vai se levantar e vai ser apedrejada. Porque aqueles que criticam, parece que não existe ninguém que é de Deus, não existe ninguém que é verdadeiro. E eu sempre costumo falar o seguinte: falso e verdadeiro existe em todo lugar. Existe pastor falso, verdadeiro? Existe. Médico falso, médico verdadeiro. Policial falso, policial verdadeiro. A verdade, o verdadeiro e o falso está em todo lugar. Então tem pessoas que, por se decepcionarem, elas acabaram se afastando. Olha aqui, ó, traumas não tratados. A pessoa sofreu um trauma de algo que aconteceu e ela acha que todo mundo falha, que todo mundo erra por causa disso. Não. Não podemos generalizar de forma nenhuma. Por exemplo, eu não sou conhecido. Ninguém me conhece. Mas daqui a pouco aí o canal aqui começa a explodir, eu começo a ficar conhecido, vai ter gente que vai criticar. Aí mais um. Infelizmente. Você que está aqui pela primeira vez assistindo uma mensagem aqui no canal, eu já quero falar para você que esse canal aqui, em nome de Jesus, não vai ter crítica, não vai ter julgamento, nada disso. É só para levar a palavra, levar o amor, levar a paz de Deus, e sempre com olhos bons, como eu falava ontem no react que eu fiz, né? Se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo terá tenebroso. Tem gente que tem olhos maus para tudo. Tudo ela vê o ruim, tudo ela vê. Não adianta. Tópico 2, a voz que clamou no monte Gerizim. Jotão sobe no monte e profetiza sobre a corrupção dos líderes. Ele fala da parábola das árvores, um alerta contra o governo de Abimeleque. Mesmo escondido, a voz de Deus ainda estava com ele. Revelação: mesmo ferido, Deus ainda pode te usar. Mas isso não substitui o propósito de viver a missão por completo. Eu quero falar para você, Deus pode te usar no momento que você está passando por luta? Pode. No momento que você está vivendo de esconderijo? Pode te usar.
Só que o propósito de Deus para você não é esse. O propósito de Deus é você estar na direção, naquilo que Ele tem para a tua vida. O propósito de Deus não é você fora da linha, é você na linha. O propósito de Deus para a tua vida é ser usado por Ele naquilo que Ele tem para você e não você fora do propósito, fora da direção. Não é o que Deus tem para você. Jotão aqui, mesmo escondido, ele foi usado, mas o propósito de Deus é que ele estivesse aparecendo, que ele estivesse em evidência. Olha só o tópico 3, que interessante. E eu estava aqui meditando. Um nome que podia ter entrado na história, mas desapareceu. Jotão tinha herança, sangue real e palavra profética. Olha só, que desperdício esse homem. Mas ele se tornou líder que não liderou. Olha só, se tornou líder que não liderou. A última frase da Bíblia sobre ele é: Jotão fugiu e foi para Abeé e ali ficou. E aí acaba a história de Jotão. A Bíblia não fala mais sobre Jotão. É um triste fim, né, pessoal? É um triste fim. Um homem que tinha herança, sangue real, palavra profética. Tem gente com ministério de rei, mas vivendo escondido em Beé. Mas Deus está chamando os Jotões dessa geração para saírem da caverna e voltarem para o trono da missão. Deus está trazendo essa palavra ao teu coração para você voltar para a tua missão. Para você voltar de onde não era para você ter saído. No propósito, na direção que Deus tem para a tua vida. Tem pessoas saindo da direção, saindo do caminho por causa de trauma, pelo que aconteceu, pelo quem ofendeu, quem entristeceu. O propósito de Deus na tua vida é maior do que tudo isso. O propósito de Deus na tua vida é maior do que tudo isso que você sofreu e passou. Tudo. Deus continua sendo Deus, e principalmente na tua vida. Deus continua sendo Deus na tua vida. E agora a gente vai para a conclusão. Chega de se esconder, Deus está dizendo. Você nasceu para liderar, presta atenção nisso. Você nasceu para liderar, não para fugir. Você não nasceu para fugir. Não morra antes de cumprir o propósito. Tem que cumprir o propósito. Tem que cumprir a missão que Deus tem para você. Jotão desapareceu, mas você ainda tem tempo de aparecer no cenário profético que Deus preparou. Jotão desapareceu, mas você não, porque Deus está falando contigo nessa palavra. Deus está ministrando ao teu coração essa palavra. Para de se esconder, para de fugir, para de ser um Jonas. O propósito é maior, a missão é maior. Toma posse do que Deus está falando contigo no dia de hoje. Toma posse do que Deus está ministrando ao teu coração no dia de hoje. A chamada ao ministério é maior do que tudo isso que você passou. É maior do que tudo isso que você viveu. Esquece os traumas. Deus continua sendo Deus. E Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a tua casa, a tua família. Você que ficou até aqui ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus.